Como sempre, faço tudo que eu puder e tiver ao meu alcance para ajudar. Enfim, queria agradecer aí todo mundo que disponibilizou uma hora da agenda própria para ir, e mais importante, ouvir para se formar, né? Para, de alguma maneira, se vocês estão aqui, porque vocês estão investindo o tempo de vocês de uma maneira que vocês consideram útil, né? Então, espero que, de alguma maneira, isso também seja útil para vocês, tá? Não sei como tem sido todas as lives, mas, por favor, conversem comigo, eu não gosto de ficar sozinha, então, fiquem à vontade para mandar coisas no chat, eu vou lendo e conversando com vocês também, tá? Enfim, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre autoconhecimento e, ao mesmo tempo, a questão de carreira. Então, eu preparei aqui um materialzinho, mas, assim, eu vou com vocês, tá? Então, eu não sou muito da vibe de ser professor falando sozinho, então, eu vou meio que pedir ajuda de vocês para vocês irem falando se a gente vai mais para esse lado ou mais para outro, tá? E aí, enfim, para começar o papo, eu vou trazer só uma parte rápida teórica de coisas que eu acredito, que na verdade é uma das teorias que existem, e depois a gente vai para a parte prática, que eu acho que é mais importante parte prática do que teoria, né? Então, falando um pouco de parte teórica, tem um artigo que saiu recentemente falando sobre sentido de trabalho nas organizações, né? E aí eu peguei um compiladão desse artigo e eu queria partilhar com vocês, que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, o que é o trabalho, né? Então, opa, é que o pessoal ainda está entrando, né? Então, vou falar aqui um pouco de algumas coisas que estão escritas aqui. Então, segundo Hackman e Oldham, um trabalho que tem sentido é importante, útil e legítimo para aquele que o realiza, né? Então, você já vê que o negócio de trabalho é importante, né? E a realização pessoal no trabalho está diretamente ligada a uma identificação do indivíduo com a tarefa realizada. E para Deleuze, né, o trabalho é e continuará a ser central em face da construção da identidade e da saúde, da realização pessoal, da formação das relações entre os homens e mulheres, da evolução da convivência e da cultura. Então, cara, olha que negócio importante que é o trabalho, né? Isso cria um senso de identificação do indivíduo, né? Um senso de identidade, né? Então, uma parte da identidade que a pessoa se consolida com ela mesma é no trabalho, né? Então, olha o senso de importância que é trabalhar, né? E fortalecer essa identificação, né? Como é que você, enquanto companhia, consegue fortalecer essa identificação do indivíduo com a organização sem que ocorra o confisco da interioridade, né? Por parte da organização, né? Então, e aí ele finaliza o artigo falando assim, eu posso mandar o artigo se vocês quiserem, aí essa é a parte que vocês falam comigo no chat, sabe? O trabalho pode ser considerado um dos valores fundamentais do ser humano e que ainda exerce um papel importante na constituição da sua autorrealização, de sua subjetividade e da sua sociabilidade, bem como contribui para o desenvolvimento da sua identidade, proporciona renda e sustento, possibilita atingir metas e objetivos de vida, e possibilita demonstrar suas ações, iniciativas e habilidades, podendo, dessa forma, ser considerado uma categoria fundante do ser humano, à medida que este só pode existir trabalhando, tá? Então, a parte teórica que eu queria passar era basicamente isso. Então, falando de uma maneira muito simplificada, eu, particularmente, Lívia, né, me interesso por esse assunto, porque eu realmente acredito que pelo menos um terço da nossa vida é trabalhando, né, supondo que você trabalha 8 horas por dia, são 24 horas por dia,
um terço da sua vida é trabalhando, né? E outro um terço é dormindo. Então, na real, é até um pouco mais, se você parar para refletir, né? Então, dado que esse assunto é tão importante, como é que a gente, né, em termos individuais, pode se aprofundar nesse tema, né? Então, eu enxergo basicamente que a gente tem dois pilares. Um pilar, você, né? Ou seja, a pessoa que é responsável por se identificar e dar sentido para as coisas que executa no dia a dia. E você só consegue fazer isso se você tiver autoconhecimento. Tão simples quanto isso, né? E aí tem um outro segundo pilar, que é a empresa, que é a instituição, que é a organização, né? E o papel dessa organização, instituição, é o quê? Gerar valor, né? Agregar valor à sociedade, né? E aí, nisso tudo, tem um terceiro pilar adjacente, que é meio óbvio, mas vale a pena falar, que é você na organização, né? Então, tem você, tem a organização e tem a intersecção disso tudo, né? E aí eu acho que, assim, cabe a, obviamente, os dois lados, né? Conseguir fazer esse match. Mas eu não estou falando com as organizações nesse momento, estou falando com os indivíduos. Então, a ideia é falar um pouquinho mais sobre como você, enquanto indivíduo, consegue se ajudar a dar mais sentido para o seu próprio trabalho, né? Tão simples quanto isso. E aí, descendo um nível aqui na camada, e aí eu juro que a teoria acaba aqui, tá? Então, falando um pouco em camadas, né, o pilar de você e o pilar de instituição, sobre você. Você precisa saber quem você é. Você precisa entender as coisas que você tem mais potencial de agregar valor, quais são as principais competências que você tem, ou se você coisas que você gostaria de desenvolver, né? Coisas que as pessoas te elogiam ou coisas que as pessoas falam, cara, não faz isso, que isso é muito ruim isso, né? Mas você ter aí uma capacidade própria de você ter um discernimento sobre si. E aí, óbvio, você pode fazer terapias, pode fazer um monte de coisa, mas se vocês quiserem, posso passar algumas atividades simples para ajudar vocês a descobrir algumas coisas sobre autoconhecimento. Tá? Outro pilar, né? Agora, instituição. Calma, calma, deixa eu falar os dois pilares e a gente escolhe para onde a gente vai. Lembra que eu combinei isso com vocês. Então, vamos lá. Aí tem o segundo pilar, que é a instituição e organização. No pilar de instituição e organização, eu vejo em 4 instâncias, tá? Então, quando você for avaliar uma instituição, uma organização, isso vale tanto se você já estiver trabalhando, quanto se você estiver querendo escolher uma empresa para trabalhar. Eu vejo em 4 pilares. Peguem a caneta para anotar. Então, número 1, líder. Líder. A pessoa com quem você trabalha diretamente e que você está, entre aspas, né, sendo gerido, né? Querendo ou não, já tem vários estudos comprovando que existe uma alta correlação de performance e desenvolvimento de acordo com o líder que você tem. Então, se você tem um líder, que na verdade é um chefe, que está mais preocupado apenas, única e exclusivamente em querer o seu resultado, mas não necessariamente se importa com o seu desenvolvimento, é bem provável que você se desenvolva menos, né? E isso vai fazer com que você tenha menos sentido no seu trabalho. Porque no final do dia você quer o quê? Agregar valor à sociedade. Porque você, enquanto indivíduo, que é um ser humano biologicamente sociável, segundo Vallon, né, que é um psicólogo, você precisa ver sentido nas coisas que você faz, que tem muito a ver a agregar valor à sociedade. Então, primeira instância para avaliar, quem é o seu líder? Ele está te ajudando? Ou ele não está te ajudando? Segundo pilar, time. Quais são as pessoas com quem você interage diariamente, né? Como que é o espaço de troca? Terceiro pilar, atividades e funções. O que você faz no seu dia a dia, né? Porque no final do dia, assim, vou dar um exemplo meu fictício, não verídico, né? Eu adoro matemática, não vou negar, tá?
Mas, cara, não me bota no time financeiro para eu ficar o dia inteiro olhando planilha, que eu vou ficar maluca. Maluca. Não é porque eu não gosto da atividade ou porque eu não sou capaz, mas é simplesmente porque o meu coração não está lá, entendeu? Porque eu gosto muito do negócio de gente. Esse negócio que a gente está fazendo agora, de conversar com vocês, e ter a possibilidade, quem sabe, não sei se todos vocês, mas que, cara, de alguma maneira, algum de vocês saia daqui e consiga ter uma visibilidade melhor sobre a própria trajetória, puta, isso já vai me trazer um grande senso de autorrealização. E, cara, que do caralho isso ser parte do meu trabalho, entendeu? Sério que eu estou sendo paga para fazer isso? Que legal. Então, o nível 3 é atividade, é, cara, as coisas que você. E assim, desculpa, tá? Se você gosta de finanças, no stress, não somos todos iguais. Estou falando de mim, né? E aí tem o quê? O negócio de autoconhecimento. Então, ver as atividades que você faz no dia a dia. Elas fazem sentido para você? Você vê utilidade, né? Você consegue ver isso gerando um valor agregado para a sua vida pessoal, né? E, por fim, número 4, não menos importante, a empresa, né? Você tem que. Você não é só a sua atividade, um time e um líder. Tem todo um espectro maior, né? Que é a empresa. E aí, eu estou fazendo uma subdivisão aqui na empresa, que é em 2 pilares. Então, quando você fala em empresa, você pensa em 2 pilares, que é o business, já explico, e a cultura. Então, quando a gente fala de business, o negócio, o que o negócio faz para a sociedade? Ele agrega valor? É um modelo escalável? Ele é rentável? É lucrativo? É uma coisa que você consegue enxergar que ele tem utilidade, né? E isso foi importante para você, né? Porque às vezes você está mais importante, você se importa mais com o salário, então você tem que ver uma empresa que dá lucro. Porque daí, cara, você tem PLR, provavelmente os salários são mais altos, então você tem que saber olhar o business sob a ótica para ver se faz sentido para você, né? E aí tem um segundo pilar dentro do negócio, né, da empresa, que é cultura e valores, né? Então, a cultura, né, o propósito pelo qual ela se comprometeu, ela tem sinergia com as coisas que você acredita, né? E os materiais que eles colocam, né, que eles deixam disponíveis nas redes ou em lives, vai saber, fazem sentido para você, né? Então, dito tudo isso, agora é a hora, pessoal. Dito tudo isso, né? E aí, assim, pô, você falou um monte de coisa, mas assim, beleza, entendi a teoria, mas como é que faz essas coisas na prática? Então, dito tudo isso, que eu queria ver com vocês como é que a gente pode ajudar a descobrir respostas para essas coisas. E aí, acho que a gente pode aqui fazer exercícios de autoconhecimento, ajudar vocês no negócio de líder, ajudar como é que você faz para analisar time, analisar a função, analisar a companhia. Aí eu queria ver com vocês algumas opções aqui. A gente vai lá do autoconhecimento e vai indo até, cara, não sei se a gente vai chegar em negócio de empresa, porque a gente só tem 1 hora de live, ou se vocês querem algum assunto específico, a gente destrincha nesse e depois vai para os outros. Mas, assim, todos os assuntos dá, cara, pano para manga, tranquilo. Agora é hora de usar o chat, pessoal. A Jaques, ou o Jaques, Jaques é masculino ou feminino? Porque o Jaques é um negócio que existe nome Jaques de francês, né? Que pode ser homem também. Sou homem, acertei. Então, o Jaques, francês, chique. Então, vamos de autoconhecimento. Então, falando de autoconhecimento, tem um clichê, mas eu vou tentar deixar um pouco menos clichê para vocês, tá? Então, tem um conceito que eu acho que é clássico, que é desenhar uma linha do tempo. Só que eu acho que é muito amplo você falar desenhar uma linha do tempo, né? Então, uma coisa que eu gostaria de dar dicas é como você constrói uma linha do tempo. Então, acho que a primeira coisa é você tem que identificar como você vai construir. Então, em termos de pilares. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa matemática. Então, para mim é mais fácil eu ir por número. Então, o que eu fiz na minha linha do tempo? E eu tenho a minha linha do tempo. Coloquei ano a ano. Então, eu nasci em 91, tá, gente? Acabei de me tocar que a Gisele pediu para eu me apresentar e eu não me apresentei, mas não tem problema.
Então, 91, 92, 93, 90, eu botei ano a ano, né? Que isso é a primeira premissa, só que isso sou eu. Então, tem gente, quando faz uma linha do tempo, é uma pessoa mais simples, né? Simples no seguinte sentido, menos numérica. Então, pode botar lá, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, né? Ou tem pessoas que elas são relacionais, então, quais são os principais marcos? Ó, então, aqui é a época que eu morava em casa, aí aqui era a época que eu mudei de cidade, aqui é a época que eu comecei a namorar, né? Então cria um frame macro, né? Que você sabe que vai ser mais fácil para você organizar o seu cérebro, tá? Aqui eu dei algumas sugestões de como você pode dividir a sua linha do tempo, tá? E aí depois de você desenhar essa linha do tempo, acho que você tem que ir para o caminho número 2, que é, beleza, então eu vou falar do meu que é mais fácil, tá? Então, botei em idades. Aí eu pego, idades não, né, em anos, né? Então, 1900 e 2000, né, que é 1994, tinha escrito assim, nasci, né, praticamente. Tinha 3 anos de idade, não sabia nada. Mas lá, quando eu tinha anos 2000, pô, já tinha coisa, entendeu? E aí, o que eu faço? Tá, o que aconteceu entre 1999 e 2000? Quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram nessa época? E aí, por isso que eu falei que eu sou uma pessoa numérica. Então, assim, se você é uma pessoa, por exemplo, do ensino fundamental, o que aconteceu de marcante na minha vida durante o ensino fundamental? Pô, mas eu vou voltar lá para o ensino fundamental faz tanto tempo. Volta. Volta porque lá tem a tua essência, eu te garanto. E aí, você escreve tudo que te marcou. Não necessariamente são coisas positivas. Não necessariamente são coisas positivas. São coisas que te marcaram. Então, pode ser uma coisa tão simples quanto. Aí vou falar exemplos pessoais, tá? Só para vocês entenderem. Quando eu estava na quarta série, eu comecei a jogar voleibol. E eu botei lá, comecei a jogar voleibol. Aí o que aconteceu? Uma menina que fazia voleibol comigo, ela faleceu. Escrevi lá, falecimento de uma amiga minha. E, cara, e aí você vai escrevendo tudo, todas as coisas que te marcaram, você não vai lembrar de tudo, e não tem problema, tá? E aí acho que faz esse exercício primeiro sozinha e tenta lembrar de tudo que te marcou nesses períodos em que você consolidou. Calma que ainda tá só no começo. Aí, sabe o que você vai descobrir? Você vai ficar incomodado, porque você vai perceber que você não lembra várias coisas da sua vida. Ou você lembra, mas tá um negócio meio obscuro. Aí você vai pro caminho número 2 agora, que é usa as coisas que estão ao seu redor. Então, porque quem que você via na época de ensino médio? Estou inventando aqui uma época, né? Quem que você via na época de ensino médio? Puta, será que ela não sabe alguma coisa que aconteceu com você e você só não lembrava? Ou seus familiares, ou seus irmãos, sua irmã, ou se você tem um namorado de muito tempo, namorada, né, de muito tempo. E aí você também pode fazer outras coisas. Então, eu compartilhando várias coisas da minha vida pessoal aqui, né? Então, eu tenho diários desde criança. Pega, se você escrevia em diário, mesmo que seja, cara, um negócio meio tosco, pega diário, lê diário. Eu tinha um outro negócio, não sei se vocês viveram essa época, não sei quem aqui é millennial, que eu tinha aqueles cadernos de perguntas, sabe? Que você escrevia a pergunta e passava na sala, as pessoas respondiam, e depois você tinha o seu caderno de perguntas, que era tipo coisas que as outras pessoas respondiam para você. Pega todas as coisas que você lembra, assim, das suas memórias, que não está muito claro para você lembrar um pouco dessa sua história, né? Dessa sua timeline, né? Ai, a Michi viveu aí os caderninhos de pergunta, era muito da hora. E aí, enfim, tenta lembrar álbum de fotografia. Não sei se vocês são dessa época ou não, mas, cara, fotolog, eu tenho meus fotolog até hoje. Não procurem, se podem achar. Então, tentar lembrar essas coisas que marcaram vocês, porque só você, na sua memória, você não vai lembrar. Então, usem pessoas, objetos ou coisas que vão te fazer lembrar. Deixa eu falar, eu vou ser honesta com vocês, isso não vai demorar 1 hora, vai demorar várias horas. Assim, é um negócio de dedicação, tá? E aí, depois que você tiver, depois que você tiver falado com um monte de gente, feito os marcos individualmente, agora sim você vai começar a trabalhar. Até ali você só estava tentando se encontrar. Aí agora o que você faz? Você vai ver que vai ficar um negócio muito grande,
Deveria ficar, pelo menos, tá? Aí, o que você vai fazer agora? Agora, você pega cada um dos itens que te marcou, tá? E aí você escreve do lado. Por que que você acha que por que que esse evento te marcou? Escreve do lado mesmo. Esse evento me marcou por causa disso, disso e disso. E aí tem uma segunda que esse talvez você não consiga responder e não tem problema. O que eu aprendi com esse marco? Cara, eu te garanto, só isso daí vai dar um puta trabalho. Porque você vai. Aí eu vou contar outras histórias só para não ficar falando das mesmas coisas. Então, por exemplo, eu tirei quando eu era mais nova, eu era tipo, tentava ser a melhor aluna em todas as matérias. Aí teve uma matéria que era português, que eu fui mal. Eu tirei tipo 5, assim, 5 é uma nota baixa para mim. E aí eu fiquei tão triste que eu fui mal que eu me inscrevi no Kumon de português. E aí eu fiz todas as letras, né? Eu me formei em Kumon de português só para tentar ser menos pior, entendeu? Pô, olha, isso é um marco, né? Kumon de português. Aí olha os aprendizados que eu tive. Não, primeiro, por que que me marcou? Porque o motivo pelo qual eu fui fazer Kumon de português foi porque eu fui mal. E eu não me senti bem em ir mal. E aí eu falei assim, não, então eu preciso ir bem. Aí eu precisei, cara, me enfiar num negócio para conseguir ir bem. E aí o que que eu aprendi? Aprendi português, né? Então, assim, isso aí vai tomar um tempasso, tá? Só isso aí vai tomar um tempasso. Ainda não acabou. Depois que vocês fizerem isso, aí tem uma última coisa que uma última não, tem mais 2 itens, né? Tem uma coisa que é importante fazer. Grifa as principais conquistas. Grifa as coisas que você mais se orgulha. E aí depois lê o que você escreveu de aprendizados e o porquê que essa coisa te marcou. Grifa. Cara, eu garanto para vocês que vocês vão identificar várias coisas em comum de todas essas coisas que você conquistou. Vai ter muita coisa em comum. E eu não sei te dizer agora o que vai ser em comum. Mas uma coisa, por exemplo, que apareceu no meu, tá? Turma, galera, evento. Sabe o que eu acabei de descobrir? E aí essa que é a sacada. Essa que é a sacada, gente. Sabe uma competência que eu desenvolvi ao longo dos anos? Antes de entrar na Estônia, inclusive? Organizar eventos. Eu tenho essa competência. O que é organizar evento? Cara, alta capacidade de comunicação, engajamento e planejamento e organização. Porque você não consegue organizar um evento do dia para a noite. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui de comissão de formatura, eu fui representante de sala, eu organizei Semana da Psicologia na época que eu estudava lá na USP de Ribeirão. Eu organizei a viagem para Porto Seguro na época do colegial. E aí, cara, eu fui descobrindo assim, caralho, eu acabei de descobrir uma competência minha. E aí, quando você bota organizar evento, aí depois você lembra, não, mas o que é organizar evento? Você bota em parênteses. Cara, você vai descobrir várias potencialidades de atividades que você gosta. Então, só com essa linha do tempo, você vai descobrir várias coisas que você gosta e várias competências que você nem sabia que você tem. E aí, sabe qual que é o grande ganho disso? Quando você for para uma entrevista, você consegue usar essas experiências ao seu favor. Vou dar um exemplo disso daí. Eu trabalho, não quer dizer, eu entrei na Estônia trabalhando em atração e seleção, né? Organizar evento, o que é isso? Cara, feira de carreira, um monte de feira de carreira, entendeu? Então, você consegue mostrar a competência através da sua experiência. Então, uma coisa que eu tinha certeza que, né, uma coisa que vocês vão ter certeza que vocês vão ter que dar um jeito de, nessa entrevista, falar dessas coisas para você conseguir mostrar e evidenciar determinada competência. Cara, só com essa linha do tempo, eu garanto para vocês, vocês vão conseguir, quando surgirem oportunidades para vocês verificarem se isso tem mais a ver com as suas conquistas, né? Tem coisas que você tem mais chance de conquistar ou não, né? E vocês vão conseguir tomar decisões melhores e vocês vão conseguir argumentar e justificar por que você daria para determinado X, Y e Z, porque você tem as justificativas claras, tá? Então, acho que isso daí é um bom exercício de autoconhecimento. A parte boa é que final de semana está chegandíssimo.
sábado e domingo. Cara, pega sábado de manhã, pega uma cartolina ou pega uma sulfite maior do que a normal, faz a linha, aí você desenha, você decide como que você vai separar em blocos, se é para o ensino médio, grandes marcos ou anos. Escreve da sua cabeça tudo que você lembra, aí desce um nível, começa a falar com um monte de gente, tenta descobrir coisas que te marcaram, que você já esqueceu, porque faz parte do jogo. Aí depois disso, que agora que você já mapeou tudo, aí o trabalho começa de verdade. Aí você pega cada um desses itens, bota lá o que eu aprendi, por que é importante para mim. E aí depois grifa, seleciona as coisas que fazem sentido, vocês vão encontrar várias correlações. Peguem lá, coloquem uma lista, façam uma lista de todas essas competências e coisas em comum e escrevam do lado referências que fizeram essas coisas serem comuns. Aí, ó, o Rodrigo já separou de 10 em 10 anos. Ó, garanto para vocês. Isso aí, como eu faço anual, né, como disse, né, sou de exatas, só que de humanas, todo ano, sabe o que eu faço agora? Todo ano eu atualizo. É só, cara, eu acrescento um ano, final do ano, quais são os principais marcos desse ano, papapá. Então, você vai fazer isso uma vez, vai dar um puta trabalho de um final de semana, ou talvez mais do que de um final de semana. O pessoal vai achar que vocês são maluco, não tem problema, mas no final do dia vocês vão sair com um puta trade-off de vocês conseguirem, a médio prazo, né, tomar decisões que são mais inteligentes. Nessa estrutura, né, Jax perguntou aqui, nessa estrutura, você consegue mapear gatilhos de motivação e desmotivação? Com certeza. Com certeza, muito tranquilo. Então, uma coisa que eu descobri comigo mesmo, eu odeio rotina. Mas não é que eu não gosto, eu odeio rotina. Todas as vezes que eu comecei a ter uma rotina pré-estabelecida, tipo, cara, horário para entrar, horário para sair, horário para fazer tal coisa, tarará, batata que eu fico desmotivada. Vou ficar triste. E aí eu começo a parar de fazer as coisas que eu gosto, aí começa a entrar, sabe aquele looping de gente infeliz? Aí você, cara, começa a ficar mais triste, aí você para de fazer as coisas que você gosta também. É ruim, entendeu? Só que aí você sabe, não, isso aqui é rotina. Cara, eu só aceito até nível 2, entendeu? Se só tiver rotina no meu dia, a chance de eu me frustrar é muito alta, né? Então, outras coisas que eu descobri sobre mim. Eu tenho muita dificuldade, né? Porque você vai, né, fazendo a linha. Embora eu tenha ajudado a organizar um monte de evento, eu tenho muita dificuldade em trabalho em time, né? De trabalho em time no seguinte sentido, eu tenho uma dificuldade porque eu tenho facilidade em dar as minhas opiniões, o que não significa que eu seja boa em ouvir. Então, isso eu encontrei, inclusive, coisas que eu preciso melhorar e mudar, né? Então, quando eu entro em algum time, eu começo a trabalhar com alguém, eu já aviso, só para avisar, eu tenho um problema de trabalho em equipe, se por acaso eu não conseguir ouvir o que você está falando, me avisa, que não é de propósito, eu realmente tenho um problema, sabe? E é a mesma coisa motivação. Então, uma coisa que eu identifiquei, inclusive, com a linha do tempo, o inverso disso também, né? É que eu adoro formar gente. Eu adoro ajudar as pessoas, desde coisas simples a coisas mais complexas. Então, em vários momentos diferentes da minha trajetória, eu sempre estava dando aula para alguém. Sempre, né? E é isso, inclusive, é um questionamento que eu fiz para mim mesma e provavelmente vou continuar o resto da minha vida fazendo. Puta, será que eu não deveria virar professora? Eu fico me questionando isso assim todo ano. Será que eu não deveria abdicar tudo que eu estou fazendo e construindo para virar professora? Porque eu adoro educação, adoro ajudar as pessoas, adoro formar gente, né? E várias vezes que eu tive uma grande motivação de estar feliz tinha a ver com esse negócio de ver as pessoas evoluindo, mudando e melhorando, tá? Então, enfim, acho que eu dei uma puta dica de autoconhecimento. Agora, a próxima pergunta é: continuo com autoconhecimento ou a gente vai para usar os pilares de instituição e organização? Então, aqui não você decide. Instituição. Análise do time. Instituição. Outros pilares. Tá, então vamos para outros pilares. O que eu acho? Eu acho melhor ir para outros pilares. Rodrigo perguntou a minha opinião, também dei. Mas aparentemente todo mundo está achando melhor ir para outros pilares.
Ó, deixa eu falar, eu acho que eu consigo fazer um wrap-up superficial de todos os outros pilares, hein? O que vocês acham? Vamos tentar. Exatamente, vou tentar ir um pouco de todos os assuntos, não vou tão profunda, mas acho que vai dar bom. Então, vamos lá. Então, vou começar pelo líder, tá? Então, falando sobre o líder, se você já trabalha com a pessoa, aí eu acho que é uma questão sua de conseguir identificar pontos positivos e pontos negativos da pessoa e, cara, ver se o trade-off compensa ou não, tá? Para quem já trabalha aí em empresas e tal. E, by the way, acho que uma coisa importante de qualquer líder é a capacidade dele de ouvir, né? E, by the way, imagina que legal se você consegue conversar com ele sobre a sua trajetória. Cara, podemos marcar um papo sobre o meu futuro? Eu realmente gostaria de conversar. Você já vai ver a capacidade, o interesse da pessoa sobre o seu futuro, né? Isso já é uma coisa simples. Mas para você, que está em fase de recolocação ou colocação, né? Não sei em que etapa de vida você está, que você está entrando na empresa, o que eu sugiro, tá? Então, basic, né? Se você souber quem vai ser o seu gestor, procura a pessoa no LinkedIn. Procura a pessoa no LinkedIn, procura no Google, procura no Instagram, fuça a pessoa. Igual, sabe, vocês fuçam. Que eu acho que eu sou meio avessa às redes sociais, mas eu imagino que vocês fuçem os seres humanos de interesse contatinho, ou contatinho do contatinho, entendeu? Vocês sabem fuçar gente, tá? Eu sou meio ruim, mas, cara, digita no Google, no Instagram, no LinkedIn, descobre um pouco mais sobre a pessoa. Exatamente o famoso stalkear, né? Isso é o básico. Isso se você souber quem é o líder, né? Se você não souber, vou dar uma dica polêmica aqui, tá? Cara, me preocupa o fato do líder não estar preocupado com as pessoas que vão compor o seu time. Você não, em nenhum momento, ter interação com a pessoa que vai ser o seu gestor, acho que vale aqui, ó, vale essa sobrancelha, sim, entendeu? Então, acho que tem isso. Supondo que você vai efetivamente, em algum momento, né, na entrevista, conhecer o líder, acho que assim, o cara vai te entrevistar, vai fazer várias perguntas para você, né? Eu acho que aí, cara, no final, né, faz a parte sua, né? Pergunta para a pessoa, e aí eu acho que é importante você criar lá, né, seu pool de 5 perguntas, mais do que isso começa a virar um pouco too much, de modo geral, né? Então, em termos de being a gentleman, né? Né? Atender às normas e os padrões sociais, cara, faz umas 5 perguntas para essa pessoa, entendeu? Exemplos de perguntas, aqui é só algumas sugestões. Como é que você dá suporte no dia a dia? Como é que você vai me dar suporte no seu dia a dia? Como é que você faz para desenvolver sua equipe? Como é que você chegou ao cargo que você ocupa atualmente? Você gosta de trabalhar com o que você trabalha? Né? E aí, contato work for, aí eu não sei quem é a pessoa, né, se não falaria o nome, mas aqui uma sugestão que ele deu, não sei exatamente quem realmente olhar e entrar no LinkedIn, ver as conexões das empresas, interagir com eles nos posts que eles publicam. É um bom jeito, de fato, tá? Então, acho que vale a pena, sim, entrevistar o líder, tá? A pessoa que cara, ela vai ser uma parte responsável pelo seu desenvolvimento, né? E de novo, se você já trabalha com a pessoa, reflita o quanto você acha que a pessoa está te ajudando. Obviamente, você é o protagonista do seu desenvolvimento, mas ter uma pessoa que, né, dá um direcional de vez em quando é sempre bom, né? Aí, vou para o pilar 2, né, porque eu estou aqui com o compromisso de conseguir fazer em meia hora o negócio. Oi, Mari. A Mari está na conta errada. E aí, o pilar 2, time, né? E aí, esse é mais polêmico, tá? Porque é um pouco mais complexo. Então, eu sei que nem todas as empresas dão oportunidade de você conhecer o time antes de você entrar, né? Se der, ótimo. É a mesma coisa com o líder. Na entrevista eles também, né? E aí, cara,
Aí as perguntas são diferentes, né? Cara, como que é trabalhar como que você enxerga trabalhar aqui no time, né? O que que você mais gosta do seu trabalho? O que que você menos gosta? Se você tivesse no meu lugar, que você acha se você tivesse no mesmo lugar que eu, que sugestão que você daria para mim? Sabe, algumas coisas assim, né? E aí tem uma outra coisa que você pode fazer, e eu vou continuar no negócio de ser stalker, né? Tô basicamente falando aqui numa live pública para as pessoas stalkearem os outros, né? Mas entra no LinkedIn, vamos supor que você vai entrar na área de marketing. Pô, vê lá, adiciona algumas pessoas da área de marketing dessa empresa, manda uma mensagem no privado, ou faz como a Mari, interage nos posts que a pessoa publica, vê o que acontece, né? Tenta ver o que vai acontecer, né? Às vezes alguma pessoa te responde, aí você pergunta: oi, tudo bem? Estou fazendo processo seletivo para a área de marketing aqui da tua empresa e eu vi que você trabalha lá. Eu posso ter algumas dúvidas com você? Eu queria muito te conhecer. Algumas pessoas vão achar estranho, mas nós aqui, nós 50, podemos ser a rebelião de mostrar para o mundo que nós viemos entender o que o mundo veio dar para a gente, entendeu? Eu acho que o negócio que a internet fez é trazer mais conexão. E eu acho que isso é uma coisa ótima. O máximo que vai acontecer é a pessoa não te responder. E tudo bem, né? Ou não você já tem, né? Então, é um pouco isso, tá? De time. E aí, de novo, se você trabalha já e você já está num time, acho que vale os questionamentos. Cara, eu admiro as pessoas com quem eu trabalho. Essas pessoas, de alguma maneira, estão me ajudando, e eu estou ajudando as pessoas, eu gosto de trabalhar com elas, né? Mas eu acho que a palavra de admiração, para mim, é muito boa, tá? Eu gosto. Eu admiro algum. Você não precisa admirar tudo na pessoa, né? Porque somos seres humanos e não super-homens, né? Mas tem alguma coisa que a pessoa sabe que cara, que ela realmente é melhor do que todos nós e a gente tem que admirar e se espelhar, né? Então tem um negócio de admiração que é legal, um negócio de time, sabe? Então, acho que isso de time que eu queria passar um pouco. Aí falando de função e atividade, tá? Esse daqui é um pouco mais complexo, porque trabalho e trabalhei muitos anos em recrutamento e seleção, e eu sei que muitas das vagas é meio aleatório, tá? Eu sei disso, que é tipo, então, descrição de cargo, brilho nos olhos, cara, sangue nos olhos, tem que ser proativo. Você fala, não, mas qual que é, que eu vou fazer, entendeu? E aí tem várias empresas que às vezes não colocam a descrição, né? Então, se colocarem desde o né, se colocarem na entrada, né, na própria descrição da vaga, daí você já vê, né, as atividades, né, então vai estar lá, sei lá, se você é do financeiro, vai estar lá gestão de relatórios, aprovação de compras, não sei, ou então, por exemplo, recrutamento e seleção, fazer entrevistas, fazer análise de currículos, agendar candidatos, dar feedback, eu não sei, tá? Então, acho que é super importante vocês, de fato, lerem a descrição de cargo com uma visão crítica. O que é uma visão crítica? Você conseguir identificar, né? Se é uma coisa mais analítica, né? Ou uma coisa um pouco mais de gente, e eu sei que tem gente que gosta mais de coisas analíticas, gente que gosta mais de coisa de gente. Se é uma coisa que é uma coisa mais pública, uma coisa mais backstage, se é uma coisa mais de rotina, ou se é um negócio meio eu crio minha agenda, né? Então, é um negócio mais sozinho ou mais em equipe, né? Será que eu tenho as competências necessárias? Ou será que eu vou ter que estudar? Né? Então, vamos supor que seja um business intelligence. Cara, qual que é o nível de conhecimento técnico que eu já tenho no assunto? E assim, isso daqui, essa é a parte mais legal de tudo. Não tem nenhuma resposta certa. Quer dizer, não é uma única resposta para todo mundo, né? Aí eu tenho que devolver as perguntas para vocês, né? Você é uma pessoa mais de rotina ou mais de projeto? Você é uma pessoa que tem mais facilidade de se relacionar com muitas pessoas ou você é uma pessoa que gosta de ficar mais no seu espaço? Você prefere trabalhar sozinho? Quais são as coisas que são importantes no seu dia a dia? Lembra que o negócio da linha do tempo é ótimo.
E tem um outro negócio que vocês podem fazer, só para também não ficar falando da descrição do cargo, que é vocês entrarem no site que existe do governo, então o governo tem o site, o Ministério do Trabalho tem o site, que tem lá mapeado todas as potenciais profissões que existem e as principais competências de cada uma das profissões. Não é muito assertivo, mas tem algum senso de padrão com relação a todas as profissões que existem no mundo. O problema é que as profissões estão mudando todos os dias, né? E aí tem uma outra coisa que é, durante a entrevista, pergunte sobre a atividade, né? Então, tá escrito aqui analista financeiro, mas me fala um pouco melhor aí o que é o dia a dia de um analista financeiro na empresa. Eu faço análises mais sozinhos ou em time? Tem algum nível de formação? Tem algum treinamento prévio? Quais são as competências aí? Quais são os conhecimentos técnicos que eu devo saber ou que é importante saber, né? Porque às vezes você está entrando num negócio e eles acham que você sabe, você não sabe. Aí quando você entra, você se frustra, porque você não sabe fazer, né? Então tome muito cuidado. Esse negócio de função e atividade é muito importante. Eu valorizava menos quando eu era mais nova, antes de eu entrar na Stone, eu valorizava menos a função e atividades, mas hoje eu vejo que isso é uma coisa super importante, porque, e aí lembra, né, do comecinho da live que eu falei lá sobre significado do trabalho, e você sentir que a sua atividade, né, faz sentido, isso dá um senso de identidade. Então, cara, a função e atividade que você faz no dia a dia pesa muito, são 8 horas, pelo menos, de dia a dia de trabalho. Tem que fazer, não necessariamente 100% do tempo vai fazer sentido, mas, puta, pelo menos um 80% do tempo tem que fazer sentido, sabe? Senão a calculadora subjetiva não fecha a conta, sabe? Deixa eu ler aqui o que a Mari escreveu. Conheço uma pessoa que fala que ela não espera a demanda acontecer, ela faz a demanda acontecer. Isso me faz lembrar que nós não podemos esperar as vagas acontecer, que podemos estar visíveis, porque sempre pode aparecer um recrutador que ia divulgar a vaga, ver a produtividade da pessoa e ir atrás da empresa. Concordo com a Mari, tá? Inclusive, é muito comum na Stone, não sei falar nas outras empresas, mas é comum alguns candidatos virem atrás de nós mesmos e falar, cara, a gente... Não sei se você tem vaga nesse perfil, nessa vaga, mas eu sou esse tipo de perfil, essa pessoa aqui. Cara, eu não sei se vocês têm vaga ou não, mas, assim, estou avisando vocês aqui que eu tenho muito interesse, né? Então, isso acontece e, de fato, tem muitas pessoas que eu já contratei, né? Lembro que eu estou há 6 anos, quer dizer, eu não falei nada da minha vida, acabei de lembrar. Mas eu entrei na Stone faz quase 6 anos, né? E a gente, quando eu entrei, tinha 80 pessoas, hoje a gente tem 6 mil. Então, acho que eu entrevistei um bocado de gente e contratei um bocado de gente que apareceu pela proatividade da pessoa e a gente se conheceu e aí depois que a gente foi achar um lugar para ela, de acordo com a atividade e função, né? Então, aí, de novo, o negócio de autoconhecimento. Você saber a empresa que você quer trabalhar, as funções que você quer exercer. Cara, às vezes você faz o seu trabalho de hunting, de onde você quer trabalhar, não espera a vaga chegar. Descobre, seja louco, stalker. Stalkeriza a pessoa, entendeu? Fala assim, cara, como é que eu faço para trabalhar na sua empresa? O que eu preciso fazer? Entendeu? Como é que as pessoas que trabalham na sua empresa conseguiram trabalhar na sua empresa? Não sei. É uma possibilidade também, né? Enfim, e aí para finalizar, a parte da empresa, né, que aí, de novo, dividir em 2 pilares, então falar aqui desses 2 pilares. Então, sobre o business, tá? Eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer. Se for uma empresa de capital aberto, como a Stone, é muito fácil. Entra num negócio chamado relação com investidor. Toda empresa de capital aberto tem que ter uma página de relacionamento com o investidor. Todas, tá? Então, se for uma empresa de capital aberto, entre na seção de relacionamento com o investidor e olhe os materiais que tem lá. O que você vai descobrir? Você vai descobrir quais são os produtos, quais são as fontes de receita, qual é o lucro da empresa, o tamanho do lucro, o valuation da empresa, o valuation é o valor dela, né, de mercado. Quais são as principais despesas, a capacidade administrativa e outras coisas legais, como potenciais no lançamentos e novos produtos, e olha o histórico, não olha o último, não. Olha os últimos anos,
Porque daí você vê se é uma empresa que está em crescimento exponencial, se é uma empresa já consolidada no mercado, e esses perfis fazem toda a diferença. Porque empresas mais consolidadas, provavelmente você vai ter uma rotina e atividades mais estruturadas. Então, se você é uma pessoa mais de qualidade de processo, de manutenção, é melhor para você trabalhar em uma empresa que já é mais consolidada. Uma empresa em growth, né, como a Stone, por exemplo, ainda os processos não são tão claros, as atividades ainda estão em construção. Então, só que ao mesmo tempo é um negócio de viva um dia de cada vez. Então, se você gosta de desafios, se você gosta de não ter rotina, se você gosta de você ir criando algumas coisas, então, aí de novo, né? Acho que tem muito olhar o business com esse olhar, né? Só que não necessariamente você vai expressar uma empresa de capital aberto, né? Inclusive, não é a maioria que tem capital aberto. Então, o que eu sugiro? Primeiro, matéria de jornal. Geralmente, cara, Google mesmo, entendeu? Dá um Google, né, e olha o que tem sobre essa empresa em matérias de jornal. Aí vai ter algumas empresas que são muito novas e não tem nada, né? Aí procura o site. Olha o site, dá uma pesquisada, dá uma futucada. Vale a pena, entendeu? Porque é muito diferente você entrar numa empresa de cigarro, numa empresa de bebida, numa empresa de fast food, numa empresa de meio de pagamento, numa empresa de indústria têxtil, uma empresa na área de saúde, uma empresa na área de educação. Então, é importante você ter algum nível de sinergia, né? Então, e aí você consegue olhar sob a ótica de quanto esse tipo de indústria está crescendo ou diminuindo também, né? E aí, porque isso te dá estabilidade ou não te dá estabilidade. Você saber se você está entrando numa empresa mais de risco, risco baixo, porque, cara, você vai dedicar uma parte da sua vida nesse negócio, que seja um ano, que seja meio ano, que seja 2 meses, que seja a sua vida inteira. Você quer saber onde você está enfiando o seu caminhão, entendeu? Então, imagina você entra num negócio, o negócio 2 meses depois quebra. Só lembrando que a gente está vivendo uma pandemia. Pode quebrar de fato. Cara, você tentou estruturar sua carreira e, cara, a empresa quebrou. Então, acho que é super importante olhar sob essa ótica de business mesmo, tá? É negócio chato, quer dizer, para mim é um pouco chato, mas assim, vale a pena para você saber onde você está entrando. Isso em termos de modelo de negócio, produto que você está entrando. Porque, cara, as pessoas vão ficar falando o tempo inteiro sobre esse produto, né? Então, por exemplo, se você já tem mais sinergia com o assunto, isso vai facilitar o negócio, entendeu? E aí as lives que a Gia está providenciando, inclusive, tem a ver para, cara, vai que você identifica que faz sinergia, né? Tem sentido para você. O negócio de meio de pagamento é um negócio louco. Assim, é muito complexo, cara, tem alavanca, mexe em alavancas governamentais, mexe no dia a dia de cada um de vocês, porque vocês fazem pagamentos todos os dias. Então, assim, é um negócio interessante para mim, Lívia Kuga. Para mim é um negócio interessante, né? Então, acho que esse negócio de você saber onde você vai trabalhar, as principais discussões vão girar em torno de alguma coisa, é legal, tá? Então, isso é a parte 1 de business. E aí tem a parte 2 do business, né? Do business, da instituição, que é a parte de cultura e valores. E aí eu queria só fazer um disclaimer rápido, que existe uma grande diferença entre o que é cultura e o que é valores, tá? E eu acho que existe uma grande confusão com relação a isso, tá? Então, cultura, ele tem muito mais a ver com comportamentos que são evidenciados através da interação. E a soma do comportamento de todas as interações, conforme você vai tendo, isso dá a sua sensação de cultura, né? E valores, por outro lado, diretrizes. São coisas que a gente gostaria, a gente, enquanto instituições, estava falando como diretrizes. Tem empresas que colocam valores para chamar, que é da Ibope, né? Porque para chamar essas pessoas, é melhor botar esse tipo de valor. Mas quando você vê no dia a dia, não é assim, né? E tem empresas que colocam valores que acreditam e que aí geralmente a cultura e o valor é mais sinérgico, tá?
E aí, como é que você vai conseguir, né, com a tua habilidade de pessoa que está fora da empresa, verificar esse negócio de cultura e valores, né? Então, acho que tem, de novo, né, já falei, mas vou falar de novo. Olha o site, mas não olha com o mesmo olhar de business, olha nas entrelinhas. Como assim? Olha a user experience. Se a empresa botou lá customer experience ou foco no cliente, vê se, cara, as informações que o cliente precisa estão no site. Você vai identificar se aquilo é parte da cultura ou não. Entendeu? Dei um exemplo, né? E aí, outra coisa que você pode fazer, né? Olha as redes sociais, como eles se comunicam, como eles interagem com você, como eles interagem com as outras pessoas, né? E seja investigador. Vocês perceberam que o discurso de hoje foi basicamente investigue, né? Period. Então, investiga, entra no LinkedIn, encontra um amigo de amigo, encontra pessoas que trabalham ou que já trabalharam na empresa, e, se possível, se a empresa for grande, na mesma área. Por quê? De acordo com o tamanho da empresa, isso eu aprendi com uma empresa de 6 mil pessoas, a cultura ela é um pouco diferente de área para área, tá? Então, pergunta para as pessoas por que trabalham, prós e contras, mas, assim, é importante que você tenha uma visão mais realista e menos idealista, tá? E aí, enfim, acho que aqui são algumas dicas que eu passei aqui para falar sobre né, autoconhecimento, líder, time, função, atividade, empresa, tá? E aí, tenho mais 6 minutos, eu vou só fazer um wrap-up aqui e vou ler o que o Jacques escreveu. Então, assim, minha sugestão, tá? Independente do que vocês forem fazer ao longo da trajetória de vocês, a vida não para. Então, assim, não, anotei aqui, vou fazer isso quando eu entrar na empresa, blá, blá, blá. Não. Isso é um questionamento que você deveria fazer todos os dias, mas é too much, eu sei que todos os dias é muito. De 6 em 6 meses, para. Pelo menos 6 meses, para, respira e vê se as coisas que você está fazendo estão fazendo sentido. E responde essas perguntas para você. 1, o que eu gosto de fazer? 2, o que eu faço bem? 3, eu admiro meu líder? 4, eu admiro meus pares? 5, o modelo de negócio está crescendo? Faz sentido para mim? É desse jeito? 6, o propósito de trabalho que eu tenho no meu dia a dia faz sentido? 7, as coisas que as pessoas me pedem para fazer, o que é o meu dever, me dão um sentido de utilidade? 8, eu acredito nos valores dessa empresa, porque os seus valores individuais também mudam, e os da empresa podem mudar, que eu acho que é um pouco mais, né? 9, quais são os prós e contras dessa empresa? E, assim, para quem está em primeiro emprego, está buscando primeiro emprego, deixa eu te falar a verdade, nenhum lugar vai ser perfeito. Todos os lugares vão ter prós e contras. E não é esse o ponto. O ponto é, os prós são mais fortes do que os contras, porque vai ter contra. E aí os prós, a soma tem que ser, os prós anulam os contras, porque é muito mais do caralho as coisas dos prós do que os contras, né? Então, os prós e os contras, quais são os prós e os contras, né? E aí o 10, né, que eu acabei falando, né, e o último é, os prós são mais fortes do que os contras, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria passar, tá? Aí deixa eu ler o que o Jacques escreveu aqui. Como usar o autoconhecimento para desempenhar uma alta performance, tanto individualmente como em grupo? Compreender os gatilhos dos participantes do seu time. Excelente pergunta, Jacques. Então, vamos lá. Falando sobre alta performance e desempenho, eu acho que é assim, número 1, para você desempenhar bem, você tem que saber se você está bem alocado. E não necessariamente a tua liderança vai ser capaz de ver isso. E aí você tem que protagonizar a tua jornada. Então, você sabendo quais são as coisas que você tem mais capacidade de performar bem e as coisas que você tem menos capacidade de performar bem, vê se as atividades que você faz fazem sentido com as coisas que você tem mais chance de performar bem. E aí você pensa em termos de alocação, lugares que você sabe que se você tiver, você tem mais valor a agregar. E aí você pega as suas coisas que você tem mais chance de agregar e faz muita força para conseguir agregar, né?
Tão simples quanto isso. E aí eu sei que estou falando de uma maneira parece meio brisa, mas assim, eu sei que eu tenho uma facilidade de falar com pessoas, de tipo, eu me comunico bem, de modo geral. Eu posso usar isso ao meu favor. Então, por isso que, cara, é negócio de atração, formação, educação, é mais fácil para mim. Então, eu tenho mais chance de performar se eu estiver fazendo isso do que se eu estiver desenhando um fluxo. Por quê? Porque não é que eu não sou boa de fluxo, é que eu não gosto de rotina. Aí, puta, daí desenho fluxo, daí eu fico imaginando a rotina da pessoa no dia a dia, porque tem um fluxo, entendeu? Então, assim, é você conseguir identificar essas coisas. E como grupo, aí essa é a parte mais legal. Eu não sei se a Júlia ainda está aqui, mas é... Acho que ela acabou de sair. Puta, a Conká está aqui. Então, a Conká... eu não tinha visto que a Conká estava aqui. A Conká é um excelente exemplo. A Conká trabalhou comigo por cerca de 3 anos. Ela é meu extremo oposto. E é ótimo. Que eu sou bagunceira, eu sou a pessoa da criação, de dinamicidade, odeio uma rotina. Só que eu sei que eu sou assim. E aí, eu sei que a Conká é o meu extremo oposto, entendeu? Ela é o quê? Uma pessoa mais de estruturação, método, gosta de um negócio, né, mais planejado. E aí, o que a gente faz? A gente se soma, né, e pega a minha capacidade de criatividade e a capacidade de estruturação e junta. E aí faz um negócio que é um negócio que eu falei, né, que humanas é legal, por quê? Porque nada é exato. 1 mais 1, em vez de dar 2, pode dar 10, né? Então, eu acho que é esse negócio de trabalhar em time e você, além de se autoconhecer, conhecer muito bem as pessoas com quem você trabalha, você vai identificando, puta, eu tenho esse buraco, mas você tem isso daqui de outlier. Puta, vamos se somar aqui e dar um jeito de conseguir construir em conjunto um negócio melhor ainda, né? Eu acho que é 2 coisas. Você ter a humildade, né? Você ter, né, a humildade de saber os seus pontos de atenção, e que, obviamente, você tem que desenvolver sim, não é porque você não sabe que, não, então eu vou jogar para outra pessoa fazer, mas, assim, você ter humildade de saber os pontos de atenção, que você tem os pontos fracos mesmo, para você pedir ajuda, e você saber os pontos fortes onde você pode ajudar os outros, né? E você conseguir criar maneiras de se somar, que aí é a dinâmica de grupo, e aí é um negócio que é um pouco difícil, mas vou falar. A liderança é super importante para ajudar vocês a fazer isso, né? Então, acho que isso, obviamente, vocês podem, enquanto equipe, se somar, mas eu acho que uma liderança ajudando vocês, né, a conseguir enxergar os gaps que vocês mesmos não estão enxergando é sempre muito útil, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta no final, tá, Jax, mas espero que sim, qualquer coisa também. Boa, respondi. E aí o Nishi falou o seguinte, a gente tem tanto hábito de empresa grande, com tudo já muito estruturado, que na hora de uma entrevista, quando estamos sendo avaliados, não paramos para avaliar a empresa. Exatamente, Nishi. E aí o que eu estou falando aqui é exatamente o inverso, cara, protagonize a sua jornada, né? Avalie a empresa, seja stalker, protagoniza mesmo. E mesmo se você está na mesma empresa sempre, eu estou há 6 anos na mesma empresa, eu faço esses questionamentos, tem que fazer, porque daí, quando eu desanimar, e não adianta, isso vai acontecer, você vai desanimar um dia ou outro, você vai lembrar dos prós e dos contras, e você tem que lembrar os porquês por trás, né? Então, esse tipo de coisa vai fazer com que você se automotive, e aí você não fica na dependência de outra pessoa para você ser a sua melhor versão de você mesmo. E no final do dia, esse é o objetivo. Como é que você faz para ser a sua melhor versão? E a verdade é que o ambiente de trabalho vai te proporcionar que você seja, ou não, a sua melhor versão. E é por isso que eu acho que esse é um dos assuntos que eu, particularmente, mais amo, adoro, eu estudo por conta, adoro falar sobre o tema. Se vocês gostaram do tema, cara, por favor, a Gi vai passar um negócio de pesquisa. Botem lá o que está faltando, o que vocês não gostaram, coisas que vocês sabem, que vocês têm interesse, que vocês já estudaram sobre o assunto. Adoro estudar esse assunto. Eu acho que as pessoas terem mais consciência do porquê por trás delas trabalharem onde elas trabalham, de fazer o que elas fazerem,
com certeza vão agregar muito mais valor para a sociedade. Eu acho que pessoas felizes têm mais condições de agregar mais valor para a sociedade e a gente, aos poucos, ir construindo uma sociedade melhor, porque a gente tem pessoas mais felizes. Então, é um indivíduo influenciando na sociedade. Então, esse é o meu jeito que eu penso, tá? E aí, enfim, só para finalizar aqui, o que eu queria dizer é que eu estou muito feliz em trabalhar aqui, de poder compartilhar esse momento de paixão minha, que eu posso falar com vocês também, e espero de coração que isso ajude de alguma forma nos próximos passos que vocês têm. E já aproveitando, nem pedir permissão para agir, em breve, muito em breve, a gente está para lançar um dos nossos maiores processos seletivos, que é o Recruta, que também é uma puta jornada de autoconhecimento e para vocês também conhecerem mais sobre a empresa, tá? Então, por favor, quem tiver interesse, é uma super oportunidade, inclusive para nos dar feedback para melhorar o nosso processo, tá? E aí, acho que a Gi vai querer falar alguma coisa. Ah, não, peraí, a Maria pediu para eu indicar livros sobre esses temas. Puta, cara, falar muito rápido assim, é que eu sou. Autoconhecimento, eu não tenho livro sobre o tema, tá? Eu tenho muitos mais artigos, mas eu acho que, assim, esse livro, por exemplo, que está aqui que eu estava estudando, que é o livro On Leadership, ele fala muito sobre liderança, tá? E ele é bem legal, porque ele também faz uma parte de inteligência emocional. Tem um livro, inclusive, do Daniel Goleman, que chama Inteligência Emocional, que é bem legal para você ter uma visão de como é que você tem o self-awareness, né, que é o autoconhecimento, autogestão de emoções. Eu, particularmente, acho que ainda tem um grande gap entre esse assunto, né, os estudos nesse assunto de indivíduo dentro das organizações. Inclusive, se vocês tiverem livros, indiquem aí para a gente, porque eu tenho mais livros técnicos do tipo isso aqui, entendeu? Psychology Applied to Work, Corn Ferry for Your Improvement, que é um negócio um pouco mais técnico de gente, sabe? E esse livro aqui também é bem legal, tá? Cultura e Liderança em Organizações, do Shine. Mas, enfim, li esse livro também. Aí, ó, derrubei todos os meus livros agora. Esse livro é bem legal, tá? O Monge Executivo. É um livro bem simples, mas ao mesmo tempo, não é porque é simples, significa que é fácil de replicar no dia a dia. Mas acho que é um pouco isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, e aí eu vou deixar a Gi falar, porque eu já ultrapassei meu tempo aqui. Boa, brigadão, viu, Li, por ter conseguido esse tempinho para falar com a gente. Obrigada pelo papo. Acho que a Lívia já falou tudo, né? Até já mandei aqui no chat, vou mandar de novo o forms de avaliação, se vocês puderem avaliar a live, o que vocês querem ouvir, a gente já tenta trazer para os próximos. Muito obrigada por terem ficado também até o final. E um comentário só que eu adorei que a galera, ao longo da live, ficava se respondendo e comentando, e interagindo com o outro, indicando livro pelo chat. Acho que esse é o mais legal, né? Que a gente está aqui para trocar. Então, a Lívia está super ensinando, mas todo mundo tem um pouquinho o que ensinar e manda no chat para contribuir. Obrigada. E aí? Boa, gente. Valeu. Tchau. Beijo, gente. Obrigadão.